bem real. Ele grava coisa. Eu sei, eu gravava. Dá um erro de gravação isso, né? Ah, ele tá caindo ali do lado. Rotinas para você que é ou foi casado. Que merda! Não! Isso é importante aqui dentro. Já fala por que rotinas são importantes, por que elas vão gerar um resultado enorme para você comercialmente. Esse vídeo aqui é sobre isso. Vamos nessa? Vinheta! Por que rotinas são importantes? Vamos lá, vamos voltar para o começo desse módulo aqui, tá? Você vai ter... A gente vive num momento pós-pandêmico, onde todos os livros de administração e RH foram jogados pela janela. Por quê? Porque agora o jogo é como faz para conectar as pessoas no remoto, como faz para fazer as pessoas estarem produtivas no remoto, para que você gere resultado para você mesmo e que você gere resultado para o todo. Não é isso? E boa parte disso está ligado às rotinas, às suas rotinas e às rotinas dos times. Tá? Então, assim, queria, inclusive, fazer uma provocação agora. Aqui embaixo eu vou pedir para vocês escreverem se vocês usam ou não usam agenda. Agenda, algum tipo de agenda. Isso é uma coisa super importante. Só escreve assim, ó, eu uso agenda ou eu não uso agenda. Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui no processo, tá? Galera, a utilização de uma agenda é primordial no jogo. Por quê? Você precisa saber, você precisa alocar para você mesmo quais horas você vai estar fazendo o quê, senão você vai ficar maluco. Você precisa entender qual é o escopo do seu trabalho para você mapear os dias. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que tem agenda vazia para os próximos dias, me dá um arrepio, porque a pessoa entra no dia com estresse mental absurdo, pensando, o que eu vou fazer hoje? Não se engane, se você não tem agenda, você não é produtivo, você entra todos os seus dias sem saber o que você vai fazer, pode esperar que você vai ser demitido em breve. Beleza? Ou que você vai demitir aquela pessoa em breve, se você estiver do outro lado da mesa. Por quê? Porque se você tem um recurso, uma pessoa, se você é uma pessoa que você começa o dia sem saber o que você vai fazer, você pode ser considerado como desnecessário. E aí quando você é desnecessário, não faz sentido você estar ali. Não é isso? E como é que você faz para organizar isso? Você precisa pensar na sua semana. Eu costumo pensar nisso, inclusive, no domingo. E como é que organiza essa bagaça aí agora? Beleza? É o seguinte. Primeiro, a sua empresa é uma empresa que espera que você esteja disponível o tempo todo para responder mensagens instantâneas, tipo no Slack, no Telegram, no WhatsApp, ou você pode organizar isso em blocos. Isso vai te ganhar muito tempo. Então, assim, na minha agenda eu tenho um horário de inbox zero, que é onde eu respondo todas as coisas de e-mail e tiro todos os atrasos de mensagem de WhatsApp e Telegram. É esse momento que eu tento resolver tudo, tá? Talvez você precise de 2 desses, um no começo, outro no final do dia. Isso é uma coisa bem básica, tá? Se a sua empresa esperar que você responda o tempo todo, aí você tem que ficar de olho desse negócio o dia todo, que nem sempre é produtivo, tá? E aí, durante o dia, tem horários que você precisa fazer uma sessão ali para fazer algumas coisas. Por exemplo, se você estiver na função de BDR, né, fazendo a prospecção ativa, bicho, tem uma hora no dia que você tem que bloquear para fazer ligação. Se fizer parte da sua estratégia, usar ligação, tem que pegar uma hora e só fazer isso. Não olha nem para o lado. Fecha o WhatsApp, fecha o Telegram, fecha tudo e faz as ligações. Deixa lá seu CRM aberto e pau. Se você vai usar LinkedIn no seu processo de prospecção ativa, aquele horário que você vai usar o dedinho lá e mandar as mensagens todas. Tá? Então, assim, isso é super importante, porque o cérebro, quanto menos opção você tiver, ou seja, agora é a hora que eu vou fazer isso, de tal hora a tal hora, mais você vai conseguir extrair foco desse período de tempo. Tá? Também é importante as rotinas com o time. Então, por exemplo, 1 a 1. Pô, você vai fazer 1 a 1, não bota o dia todo para fazer 1 a 1, né, com pessoas, porque aí você não está gerando zero de produtividade, você está gerando
cultura, etc. Né? Então, assim, eu pessoalmente prefiro diluir os um-a-uns ao longo do tempo. Né? Fazer mais do que 2 um-a-uns num dia é muito. Né? Então, assim, acho que vale a pena estruturar isso, pensar a longo prazo. Então, se você estiver pensando na agenda do Google, por exemplo, na agenda de um software de gestão de agenda, você consegue fazer muita coisa ao longo de 2, 3, 4 semanas. Se você tentar fazer tudo numa semana, você perde perspectiva. Isso é super importante, tá? Então, 1-a-1 é isso, pensar. Eu preciso ter realmente 1-a-1 com essa pessoa? Se sim. Aí, digamos que você já tem ali, hipoteticamente, você tem ali 1-a-1 já na semana toda. Aí aparece 1-a-1 com uma pessoa que você precisa para desbloquear uma outra coisa que você tem que fazer. Renegocia. Fala com a pessoa que você vai fazer 1-a-1 antes, bota a outra pessoa ali a pessoa mais importante naquele momento, pega ela e desloca para depois. Gestão de agenda é um negócio super importante. Momentos com o time, tá? Se você faz parte de um time, tá? Você vai precisar, digamos que você chega num dia e tem lá metade do seu dia tomado por reuniões. Eu, se fosse você, viraria para o meu gestor e falaria, negócio seguinte, nesse dia aqui, metade do meu dia está tomado por reuniões de departamento. É isso mesmo que você quer? Eu não vou conseguir gerar muito resultado, porque metade do meu dia está comprometido lá. Tá suave isso para você? Inclusive, você vai gerando na cabeça do seu líder a ideia que você tem accountability. Que você consegue pensar com autorresponsabilidade na sua agenda. Veja só uma coisa, que é a seguinte. No fim das contas, você foi contratado para fazer uma coisa. E se você for o tipo de pessoa que pensa assim, não, se ninguém pensou nada para mim, eu vou ficar aqui assistindo Netflix. Você tá fudido. Por quê? Isso não se sustenta ao longo do tempo. Então, é importante pensar estrategicamente no processo, ao longo do tempo que você for andando. Tá? A mesma coisa são weeklies, dailies. A gente vai separar essas duas coisas em coisas assim, do tipo... E aí, se você é gestor agora, você realmente precisa de uma daily com o seu time? Se sim, qual vai ser a estrutura? Porque a intenção da daily é que não seja um bate-papo solto. A estrutura, o pensamento é que haja uma estrutura, que pode até ter um espaço solto, não tem problema nenhum, mas que tenha estrutura para fazer o que tem que se fazer. Isso tem que ser pensado. Sei lá, na minha daily eu vou olhar quantas agendamentos eu vou fazer hoje e como eu vou fazer isso, e apresentar os resultados. Cada pessoa vai apresentar o resultado. Beleza, essa é uma estrutura. Qual é a estrutura que você vai usar? Né? Inclusive, vou deixar a provocação aqui novamente. Queria que você escrevesse aqui embaixo para mim se você já usa dailies e weeklies. Fala assim, eu uso dailies, eu não uso weeklies. Assim, conversa com a gente, isso também vira insumo para os materiais que a gente vai fazer. Beleza? Então, nas dailies e nas weeklies você vai precisar de estrutura. Então, assim, para falar em estrutura agora, eu vou falar das nossas, tá? Para dar um exemplo. A gente tem, entre hoje os líderes, uma reunião que a gente chama de líderes dos sonhos, que é uma reunião onde a gente passa por uma planilha enorme juntos, tá? E é o momento onde a gente checa os resultados de todo mundo na mesa. Então, assim, todo mundo da empresa, a intenção é que esteja ali participando daquele processo, dizendo eu fui bem ou fui mal, baseado em números, não é subjetivo. E a gente faz uma estrutura de eixos, ou seja, cada coluna é uma semana e cada linha é uma parte do processo. É um KPI, né? É um indicador do que a pessoa está fazendo. Então, assim, se não puder ser quantificado, não existe. Fica no plano dos sentimentos. E aí, quando é sentimento, você vai ser julgado por isso. Veja só, quantas vezes você já se viu numa situação como colaborador, onde o seu chefe virou para você e falou assim, e aí, o que você fez? Aí você vira para a pessoa e fala assim, eu fiz muito. Mas fez o quê? Então. Aí a pessoa tem que falar um monte para poder comprovar. O ideal é que você tenha números e que esses números sejam colocados para você, para o time de uma forma geral, isso é a reunião dos líderes dos sonhos, mostrados para o time, semana a semana o que está acontecendo. Exemplo, você que é BDR, tem lá uma linha para quantas ligações frias você fez, tem lá uma linha de quantos agendamentos você fez por LinkedIn, quantos agendamentos você fez por e-mail, quantos agendamentos você fez por telefone, por quê? Se você tem isso, como a gente tem, a gente consegue, a gestão consegue olhar para aquilo e dizer assim, essa pessoa está produzindo consistentemente,
ou ela teve uma queda. O gestor, que é o que eu faço, olha para a pessoa e fala assim, amigo, o que houve aqui nessa semana? Diminuiu aqui o processo e tal? E muitas vezes a gente já preveniu problemas enormes. Por quê? A gente olhou os números, identificou uma falha na matrix e a gente foi trabalhar aquilo ali. E às vezes é uma questão de problema de geração de demanda, às vezes é uma questão de sazonalidade, às vezes é uma questão da pessoa. Inclusive, por falar em pessoa, é importante que quando você tem pessoas fazendo a mesma função, você consegue comparar um contra o outro. 2 BDRs. Por que um consegue fazer muito mais ligação, é muito mais eficiente do que o outro? Será que esse aqui é muito melhor agendar no LinkedIn, esse aqui por telefone? Será que esse aqui é muito melhor agendar por e-mail, esse aqui... Tá entendendo o raciocínio? Ou seja, quando você coloca as coisas no eixo, você consegue comparar os processos, inclusive comparar diferentes lideranças ao longo do tempo. Então, essa planilha nossa, inclusive, ela demora pra caramba pra abrir, porque a gente tem anos de histórico nela. A gente consegue voltar no tempo se quiser e dizer assim, na época desse gestor, tinha tal coisa. O que mudou daqui para lá? Isso é super importante, porque muitas vezes o resultado da sua operação, você olha para ele e fala assim, porra, tá ruim, né? Tá, mas por quê? Putz, não sei. Quando, se você tiver uma planilha dessas, você consegue identificar no detalhe. A gente fez uma alteração no marketing, em tal coisa, lá no tráfego pago, não sei o que e tal, a gente trouxe um influenciador para falar tal coisa, não sei o que, e aí gerou um fluxo no inbound que gerou mais agendamentos. E quantas vezes a gente se viu numa situação onde a assertividade das vendas de um BDR eram muito melhores do que outras, e aí você muda o processo para tentar clonar esse BDR. Mas você, gestor, só tem como fazer isso se você tiver isso dentro de uma planilha ou de um BI, né, seja lá o que for, que permita que você compare maçã com maçã, pera com pera, banana com banana. Não tem jeito. Então esse é um puta no ritual legal, inclusive é um momento de muita vulnerabilidade, porque todo mundo tem que tirar a roupa e entrar pelado na festa, né? A verdade é essa, mostrar os números. Você pode falar o que você quiser. Ah, eu sou incrível, nossa, faço coisa pra caralho, não sei. Mas no final das contas, se você vier pro jogo e você tiver números ruins, como já aconteceu, o time todo vai olhar pra você e dizer assim, pô, esse cara não tá gerando resultado. Isso é super importante. Então, isso usa por trás algumas metodologias interessantes, como, por exemplo, cobrança social. Pressão social é um negócio que funciona demais. A gente usa muito aqui. Então, assim, você tem que ir pra festa pelado. Tem que entrar lá no jogo. Você tem que mostrar por que você é incrível realmente como você fala. E seus números têm que justificar isso, tá? No processo. Beleza, tem esse ritual. Isso acontece aqui uma vez por semana. É uma reunião de métricas. Desafio, deixar esse negócio divertido. Difícil, ser uma reunião de 2 horas, porque são métricas pra caralho, os departamentos conversam entre si, a gente troca ideia em cima de números. Uma coisa é trocar ideia tomando cerveja e comendo amendoim. Top. Adoro, diga-se de passagem. Outra coisa é fazer isso falando de números e sendo... Tem que trazer para o espaço muito analítico, sem ser broxa. Você tem que ser divertido, porque senão, bicho, em 2 horas de uma reunião, é difícil você manter a atenção de todo mundo. Inclusive, quem tá tocando a reunião tem que ser tipo um maestro, assim. Você vê uma pessoa bocejando, você faz uma piada com a pessoa. Tem que ficar olhando a expressão facial das pessoas para você dar conta de fazer as pessoas engajarem. Lembre, numa reunião dessa, se você tem metade do time não prestando atenção e metade prestando atenção, você jogou fora metade do tempo. Jogou fora, rasgou dinheiro. Sei lá, numa reunião dessa hoje em dia vai quantas pessoas do nosso lado? 15, 20 pessoas? Sei lá, alguma coisa assim. Então, é um investimento de tempo monstruoso para você fazer, ele tem que ser justificado. Tudo tem que ser justificado, galera. Se você está fazendo um esforço... Chega, me cortei aqui, me emocionei aqui. Misericórdia. Se você está fazendo um esforço, se você está gastando dinheiro, você precisa justificar no que está acontecendo. Porque você, se tiver sócios, é o processo, você tem que justificar, poder bater no peito em qualquer momento e dizer, sócio, eu estou fazendo a coisa certa aqui porque eu estou investindo o orçamento aqui por causa disso. Isso é accountability. Tem que poder fazer isso.